Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, nesta manhã, aqui reunidos, eu trouxe uma espécie de continuação da mensagem passada. A passada nós falamos sobre a aliança que Deus teve com Adão e depois com Noé. E nós hoje vamos trazer uma aliança nova, a aliança que Deus trouxe. Ele fez com Abraão. Por que Abraão? Porque o Abraão, ele começou, de uma forma diferente de Noé, ele começou de uma forma diferente de Adão. Nós olhamos para a palavra de Deus, quando Deus fez aliança com Adão, ele abençoou. Olha, você vai ser poderoso, você vai ter tudo, que você quiser aqui nessa terra, desde que você obedeça de não comer daquele fruto. Não cumpriram, quebraram a aliança. E o mundo foi pervertendo, até que não tinha mais ninguém capaz, não tinha nada mais nas pessoas de Deus. Foi desaparecendo. A iniquidade que entrou, é o que está acontecendo hoje também. A iniquidade ela vai multiplicando, até que as pessoas não tenham mais nada de Deus. Por isso que o Senhor diz que o amor esfriaria. Quem é o amor? Deus. Esfriaria nas pessoas por causa do quê? Da multiplicação da iniquidade. Então a iniquidade ela vai multiplicando de geração. E o que Deus fez? Ele foi fazendo algo, porque ele fez uma promessa lá em Gênesis 3,15, lembra? De trazer uma semente nascida de mulher, que iria destruir a natureza maligna. Por quê? Porque é essa natureza maligna que está no nosso meio que vai convencendo as pessoas a pecarem, a produzirem iniquidade, porque foi o mesmo que fez com Adão e Eva. E aí, o que aconteceu? O mundo cada vez mais está piorando. Tanto é que Jesus, ele não disse quando ele viria, mas ele disse, olha, o mundo vai estar muito parecido como na época de Noé. E também como na época de Sodoma e Gomorra. Então, um esfriamento muito grande em relação à palavra de Deus e também uma perversão sexual muito grande no mundo. É o que nós estamos vendo hoje. Amém? As igrejas estão cheias, tem muitas igrejas de pessoas vazias de Deus. Por quê? Porque o pecado rola solto, irmãos. Não há santidade, Sem santidade não veremos a glória de Deus. Não é as pessoas ensinadas a confrontar o erro, porque hoje, se você confrontar o erro das pessoas, elas não querem nem mais vir à igreja e elas ficam procurando um lugar aonde não confrontam os seus pecados, as suas falhas. Mas Jesus veio para isso. Ele disse que ele viria para que o reino viesse, o reino de Deus viesse para nós. Mas antes ele disse, olha, tem que haver um arrependimento. Arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Arrepender do quê? Do pecado, do erro, da desobediência. Ah, mas eu aceitei Jesus, eu sou uma nova criatura. Sim, mas tem que se arrepender. Se você não se arrepender, o reino de Deus não vem sobre a sua vida. Mas Jesus pagou o preço. Sim, ele pagou o preço para que você pudesse se arrepender e tomar posse do perdão. Não, mas meus pecados foram perdoados. Sim, teus pecados confessados foram perdoados. Se não confessar, não adianta. A legalidade está ali. A legalidade, o povo ainda está sofrendo, está multiplicando a iniquidade no povo de Deus. Por quê? Por que o povo de Israel sempre pecava? Chegava uma hora, eles faziam uma aliança, daqui a pouco vinha toda a destruição. Fez aliança com Adão, veio destruição. Fez aliança com Noé, fez destruição. Veio destruição. Até que Deus tomou uma outra atitude. Falou, agora eu vou ter que fazer de outra forma. Porque o mundo todo, o mundo inteiro, não mais cria em Deus quando veio Abraão. Nós vamos ver isso na Bíblia. O mundo inteiro não acreditava e não servia a Deus. E Deus escolhe Abraão. Para quê? Para começar de novo uma outra maneira. Por quê?
Nós sabemos que tinha que chegar em Jesus. Jesus tinha que nascer. Mas como nascer se a humanidade, a perversão se multiplicava, a iniquidade se multiplicava cada vez mais. Chegou uma hora que Deus falou, não posso mais contar com esse povo de novo. Só que eu prometi que eu não ia destruir. Então eu vou fazer uma outra estratégia. E ele fez e começou através de Abraão. Eu quero mostrar para vocês, através desses ensinamentos de aliança, irmãos, que Deus continua o mesmo. Ele não mudou nada. Só que hoje ele não trata mais coletivo. Ele trata você individualmente. É você e Deus. É a sua salvação. Não depende de mais ninguém para você ser salvo. Hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia, nós vamos ver que tudo isso que aconteceu também no Antigo Testamento, vamos assim dizer, né? Tudo foi pela graça. Eu acho um absurdo alguém pregar e dizer que a graça é do Novo Testamento. Não existe isso. Um Deus que faz tudo isso pelo seu povo é pela graça, irmãos. O que é a graça? Algo que a gente recebe não merecendo. Ninguém merecia. Abraão não merecia. Abraão era um idólatra, nós vamos ver. Mas Deus vai lá pela graça dele, porque ele tinha uma promessa para a humanidade. Ele já havia decretado que viria Jesus, né, o filho que nasceria de uma mulher, a semente, e que iria pisar na cabeça de Satanás, e Satanás ia o quê? Morder o seu calcanhar, ou seja, ia fazer com que ele morresse na cruz. Era a promessa do Senhor lá em Gênesis 3,15. E Deus não pode deixar de cumprir a sua palavra. Só que o Satanás sabe disso. Então ele faz de tudo, né? Durante toda a palavra, toda essa história, desde Adão, ele faz de tudo para que a palavra de Deus não se cumpra. Para que a promessa dele, ele prometeu. Foi a primeira vez que Deus promete alguma coisa, faz a primeira promessa, foi lá para Adão. E foi também, Adão e Eva foi uma maldição. Por causa disso você vai ter dor, por causa disso. Mas a serpente, ele disse, você vai ser destruída. Eu não posso te destruir, mas virá uma semente lá na frente que vai acabar com você. E vai nascer de mulher. Então, Deus não destrói, Deus não mata, Deus não rouba, Deus não castiga, Deus não põe doença, Deus não põe maldição. Deus apenas cumpre a palavra dele. Quem mata, quem rouba, quem destrói é o diabo. E sempre foi ele. Não adianta você culpar Deus pelos seus problemas. Não adianta você culpar Deus por aquilo que você não consegue. Saiba que há dentro de você algo que precisa ser mudado. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Voltando aqui, então, à palavra de hoje. Toda aliança gera o quê? Gera a promessa, mas também gera a obrigação. Então, Deus prometeu, mas ele disse que nós deveríamos obedecer, permanecer. Essa mensagem está na mensagem anterior, que quando sair essa, anterior já saiu, né? Então você que assistiu, se não assistiu, volte lá e volta e assiste essa. Gênesis 11, versículo 1, 9. Então, o mal continuou, irmãos. O mal continuou, mesmo depois de Noé. Foi, aumentou, tal. Chegamos então na Torre de Babel. Torre de Babel foi um divisor de águas, vamos assim dizer, né? Vamos ler. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e pinche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. Vou repetir isso. E disse o Senhor,
Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. E em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Mais um. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor o espalhou por toda a terra. Amém? Então, a maldade deles, o Senhor olhou, qual que era a maldade deles? Eles tinham uma língua só, eles tinham um pensamento só. E o Senhor disse, se eles continuarem assim, eles vão dominar a terra, né? Vão dominar a terra, mas pelo mal. Eles vão ser o Deus. Eles queriam construir uma terra para que de lá, todo mundo, todos os povos ali seriam que controlados por ele. E nunca mais Deus iria conseguir falar com o povo. Porque, irmãos, quando nós temos o mesmo pensamento, o povo tem um povo unido, jamais será vencido, e eles eram mesma palavra, mesmo idioma, e Deus viu que não adiantava eles estarem desse jeito. Por quê? Porque eles queriam para si o governo. Eles não queriam um Deus, eles jamais iam acreditar em outro Deus ou um ser divino, porque eles seriam os deuses deles mesmos. Eles teriam um líder e ali eles seriam. Então Deus falou o seguinte, vamos dividi-los. Como? Vamos fazer com que eles não se entendam mais. E aí eles começaram a se espalhar. Então, a visão, irmãos, ela leva você a um patamar muito grande. Por isso que a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo. O casal, quando ele anda junto e tem a mesma visão, ninguém segura esse casal. Por isso que o diabo usa, né, agora, de dividir as pessoas. Por quê? Porque ele aprendeu em Babel, porque quando o povo fala e vê diferente, as coisas, tudo é cortado, tudo é destruído, tudo acaba. Porque quando há divisão, duas visões, divisão, aquilo não vai para frente. Então o inimigo ele tenta fazer muito disso dentro de um casamento. O inimigo tenta fazer muito disso numa sociedade. Dividir as pessoas. Nós vemos hoje, se nós formos ver, vou abrir um parentezinho aqui, politicamente no mundo inteiro, a gente vê direita e esquerda, comunismo, socialismo, e a gente vê um monte de nomenclatura. Você vê num governo onde eles dividem os negros, os brancos, o de raça tal, o de nível tal, de nível. Por que eles têm sempre dividindo? Porque se o povo se unir, eles ganham. Então vamos dividir o povo, porque é mais fácil controlar. Controlar é mais fácil. E isso aconteceu até com a igreja até hoje. Nós vemos aí pentecostal, neopentecostal, tradicional, um monte de nomenclatura, né? Para quê? Vamos dividir o povo, até o povo que se diz de Deus, para quê? Para que eles não se unam. Hoje o povo de Deus é tudo dividido. Ah, eu sou cristão. Existem várias religiões que se diz ser cristãs, mas a divisão não traz a união. E isso é uma estratégia do inimigo para que a promessa de Deus não venha a se cumprir. Então nós vemos aqui em Babel que o mundo continuou em direção, né? Em direção do erro, foi crescendo o erro, até que Deus... Mas aí mesmo assim, irmãos, todo esse povo da terra esqueceu Deus novamente. Como aconteceu antes de Noé. Porque o pecado traz a separação nossa de Deus. Lá em Isaías 59:1 diz, não é minha mão que está encolhida, não são meus ouvidos que estão tapados, que não possa te ouvir. Mas as tuas iniquidades, os teus pecados fazem divisão entre mim e vocês. E é por isso que eu não os ouço. Então as pessoas, elas acham que frequentar uma igreja, fazer parte de uma igreja, elas estão com Deus. Não, irmãos. A pessoa ela só vai permanecer e se aproximar de Deus quando ela
tirar da sua vida os pecados e a iniquidade. É isso que cresce no mundo cada vez mais. E como que eu sei, como que nós podemos saber que isso é verdade? Irmão, pessoas que querem aprovar aborto, liberação de droga, né, destruição da família, né, relacionamentos fora da natureza, sexualmente falando, a violência, a raiva, pai contra filho, filho contra pai, marido matando esposa. O que é isso? É iniquidade, é a maldade. Iniquidade é maldade que cresce no coração das pessoas. A inveja, o ódio, toda essa ação maligna, a injustiça de um para com o outro, a traição, tudo isso, a rebelião, a rebeldia, o roubo, né? As pessoas não olham para outras pessoas. Puxa vida, por que eu vou roubar aquela pessoa? Matando por causa de um celular. Tem gente que fala que, pô, ele só roubou o celular para tomar uma cervejinha, mas depois mata a pessoa, né? E tem gente que acha que isso é bonito, e tem que não tem nada a ver. Eles fazem com que as coisas horríveis se tornem uma coisa comum. Então, tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado, eles transformam isso no mundo como uma coisa normal. É normal um relacionamento entre homem, mulher com mulher, é normal. Abortar por quê? Eu sou dono do meu corpo. Não, você é dono do teu corpo, mas a criança não faz parte de você. A criança não faz parte da mulher, ela não tem nenhuma ligação com a mulher, apenas o cordão umbilical que ela se alimenta. Mas tanto é que quando rompe aquela bolsa de ar, o corpo dela expele a criança. Por quê? Porque não faz parte da mulher. A criança não tem parte nenhuma fisicamente com a mulher. Então ela não é dona daquilo lá. Ela não pode falar isso. É a mesma coisa, o que faz parte é o cabelo. Eu corto o cabelo, cresce o cabelo. Agora não está crescendo muito, mas antigamente era assim. Corto a unha cresce. Isso faz parte do meu corpo. Mas uma criança, não. A criança ela só está dentro da mulher por causa do água, né? Como que chama aquela água lá? Como que chama? Hã? Não. A água, o líquido amniótico, né? Isso. Se eu errar, está perto. A hora que aquele líquido vaza da mulher, a primeira ação do corpo da mulher é expelir aquele corpo estranho que está dentro dela. Aquilo é estranho ao corpo da mulher. Por isso que a criança nasce. Veja como que Deus é perfeito. Aí vem essas ideias malignas que eles estão colocando aí. Por quê? A iniquidade faz isso. As pessoas se afastam da visão de Deus, do princípio de Deus e começam a agir conforme Satanás está agindo. E as pessoas acham que é normal. Que mal tem isso, fazer isso? Que mal tem isso, ser daquele jeito? Que mal tem isso, roubar um celular para tomar uma cervejinha? Que mal tem isso? Veja a iniquidade que age na vida dessas pessoas. Nós temos que preservar a família, preservar o casamento. Que mal tem divorciar? Eu, Senhor, abomino o divórcio. E isso entrou dentro da igreja também. E assim por diante. A maldade, ela sempre está se multiplicando. Mas lembre-se, Deus prometeu um Salvador, o Senhor Jesus. O mundo continuou em direção do mal. E Deus chama então Abraão. Falou, agora eu vou fazer uma outra estratégia. A primeira aliança da criação com Adão. A segunda aliança com Noé foi de preservar a humanidade. Mas continuou a maldade crescer. Chega em Babel, Deus confunde as pessoas para que eles não se entendam mais e cada um comece a fazer a sua vida. Porém, não deu certo. A humanidade toda não mais cria em Deus novamente. Aí Deus falou, vou criar uma nação exclusiva minha e a semente será Abraão. Agora eu vou pegar um povo novamente, só meu agora. Porque todo o povo está contra mim. Então eu vou chamar uma pessoa desse povo, inclusive Abraão. Mas Deus olha para o Abraão e vê algo diferente nele, o coração. Como ele fez conosco. Nós éramos todos do mundo, todos fazendo coisa errada. Aí Deus olha para nós e vê dentro do nosso coração algo bom. E ele chama a gente. E nós o aceitamos, cremos em Jesus e hoje nós temos o direito à salvação. Aquele momento era a mesma coisa. Ele olhou para toda a humanidade, encontrou um tal chamado Abraão, que não era Abraão, era Abrão ainda,
mas vamos falar de Abraão. É a mesma pessoa. Um homem contra o mundo. Ele se tornou um homem contra todo mundo, porque só ele ouvia a voz de Deus. Só ele andava na presença de Deus. Um homem contra um mundo, pois o resto do mundo se opunha a Deus. Deus escolhe Abraão, não somente pela obediência, ele foi eleito, foi uma escolha exclusiva de Deus. Neemias 9, versículo 7. Veja que Deus ele dá oportunidade para todos, irmãos. Todos. Ele olha para o coração, todo mundo tem um lado bom, todo mundo tem. Mas ele te escolhe, ele te chama. Agora vai depender da sua decisão. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe de Ur, dos caldeus, e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel. Isso chamou a atenção. E fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, Canaã, que representa hoje para nós a glória. Dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Então Deus pega um homem no meio de todo este povo maligno, que não tinha mais nenhuma aliança com Deus, mas ele olha e vê dentro dele algo diferente. Ele era fiel, tinha um coração justo, e Deus chama, fala com ele, né? Em Gênesis, Abraão, ele começa a ouvir, né? Eis-me aqui. E a primeira coisa que Deus fala com ele, saia do meio da tua parentela e vai para a terra aonde eu vou te mostrar. Ele chega em casa, conversa com Sara, Sarai ainda, e vão embora. E vão viver a vida dele. Agora veja que Abraão, ele não viu Deus como Adão viu. Abraão tinha uma outra religião, nós vamos ver daqui a pouco. Abraão servia outros deuses, mas Deus olhou para o coração dele. O momento de nossas vidas, sempre Deus vai falar com a gente. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar, eu nunca vi Deus falar comigo. Não, Deus um dia falou com todos nós. Alguns obedeceram, estão na igreja. Outros no meio do caminho desviaram, foram para outros caminhos. Mas todos que foram chamados, mas nem todos foram o quê? Os escolhidos. A mensagem foi pregada, está sendo, por isso que Jesus falou, pregue a palavra é minha voz, palavra de Deus. Você ouviu alguém pregar? Alguém falou de Jesus para você aí no mundo? Ah, já falaram. Você já assistiu um programa de evangélico? Sim, então Deus já falou com você. Você que não quis dar ouvido. Deus já mostrou o caminho. Como ele falou para Abraão. Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Por que ele fala isso? Sai do meio da sua parentela. Porque uma pessoa que é de Deus, ela não está dependente de ninguém deste mundo. A dependência dela é total de Deus. Viver reino de Deus é viver 100% dependente de Deus. Buscai o meu reino e minha justiça em primeiro lugar, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Se você vive por causa da dependência de alguém, você não tem o reino de Deus sobre a sua vida. Nós não precisamos ser dependentes de ninguém, a não ser as crianças ainda, né? Mas depois você tem direito, Deus vai mandar a sua vida, vai mandar na sua vida, vai fazer com que a sua vida seja protegida. Ele vai cuidar de você. Então nós não podemos ficar dependentes de ninguém. E hoje os filhos são criados para que eles sejam eternamente dependentes dos pais. Os pais vão morrer. E saiba, pais, que se você criou o filho dessa maneira, quando você deixar a tua herança, em 6 meses eles vão acabar com tudo, não vão deixar um centavo. Um centavo. E muitos estão até esperando os pais morrerem para pegar a casinha, para pegar o que tem lá, porque eles não foram criados para serem dependentes. Eles foram criados para serem dependentes. Nós não criamos filhos para ser dependente de nós. Nós criamos filhos para ser dependente de Deus. Os filhos são herança do... Ensine os teus filhos no caminho que devem andar, porque até a velhice
eles nunca irão desviar. Os filhos não têm que estar dependendo jamais dos seus pais. Chega uma certa idade, eles têm que voar. Mesmo morando na tua casa, eles têm que aprender a pagar as contas deles. Fazer serviços, ganhar os seus dinheiros, né? Para quê? Para que eles saibam o que é viver neste mundo. Porque depois que casa, daqui a pouco fica lá, pai, me empresta um dinheiro, mãe, me empresta um dinheiro. Ah, esse mês meu cartão estourou, não sei o que lá. É isso que deu. Maus pais têm filhos maus, que não sabem dar ouvido a Deus, não depende de Deus. Uma pessoa que não é dependente de Deus, ela vai ter que depender de alguém. No reino de Deus, você não está dependente de ninguém, somente de Deus. Josué 24, versículo 2 e 3. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá o pai de quem? Abraão, pai de Abraão e de Naor, viviam além de Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além de Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes, dei-lhe Isaque. Então veja, toda a família, toda a humanidade naquela época tinha outros deuses. Não havia ninguém na terra que adorava a Deus. E Deus falou: eu tenho uma promessa, Gênesis 3,15, e eu preciso cumprir. Uma mulher dará vida à luz a um menino, e esse menino vai pisar na cabeça do diabo. E aí, como que faz? A humanidade agora, a maldade novamente assola todas as pessoas. Ele falou: não posso mais mandar dilúvio, porque quando ele fez aliança com Noé, ele falou: nunca mais a terra será destruída por dilúvio. Falou: agora eu vou fazer o quê? Vou mudar a minha estratégia. Vou criar um povo exclusivo. E eu vou procurar alguém que tenha um coração conforme a minha vontade. E achou o tal de Abraão. Chamou Abraão, a primeira coisa que ele fez, o que ele fez? Obedeceu. É o princípio que Deus quer. A desobediência traz a maldição. A obediência traz a bênção. A primeira palavra, se não fosse Abraão, ele ia escolher outro. Mas ele viu em Abraão o potencial para começar uma grande nação, que hoje é Israel, né? No meio do caminho, Abraão deu uma escorregada, criou uma outra nação, né? Que a gente sabe que são os muçulmanos que estão aí brigando, né, com Israel até o dia de hoje. Gênesis 3,15, vamos voltar para lembrar. Abraão era um idólatra, e essa promessa teria que prosseguir. Porém, inimizade entre você e a mulher, né? Entre a sua descendência e o descendente, que é Jesus dela, esse ferirá a sua cabeça, que é Satanás, e você ferirá o calcanhar, que é a morte de cruz que Jesus sofreu. Então veja, a promessa tinha que concluir, tinha que ir adiante. A semente, então, é esse Jesus, como eu disse, e a mulher é a Maria. Agora, quando chega no dia de hoje, irmãos, é a mesma coisa. Jesus nasceu, Jesus morreu por nós, só que a mesma estratégia continua, Deus não muda. Eu preciso agora ter Jesus na minha vida. Então Deus, quando ele chama Abraão, ele vai chamar uma nação toda para servir ele. Jesus não, agora Jesus é individual. Deus viu que não adianta chamar o povo inteiro de uma vez. Até dentro da igreja, irmãos. Dentro da igreja nem todos são salvos, nem todos, nem todos. Eu digo até a grande maioria não será. Quando eu falo igreja, toda a igreja, todos aqueles que dizem evangelho. Por causa do pecado, por causa da iniquidade. A iniquidade separa as pessoas de Deus, o pecado faz com que Deus não ouça, está escrito na palavra. Lá em João 9, né, que diz que Deus não ouve a pecadores. Então nós precisamos entender, ninguém vai entrar no céu estando no pecado. Ninguém vai entrar no céu estando no pecado. A Bíblia diz que quando Jesus vier, ele quer encontrar gente irrepreensível diante dele. Irrepreensível. Então Deus deixou, veja que ele foi mudando, não é que ele mudou, a estratégia foi várias, mas até chegar a Jesus,
ele foi mudando, até que veio Abraão, uma nova nação. Esse povo perverteu. Nós vemos que esse povo de Israel, né, foi fazendo, o povo mesmo que saiu do Egito depois com Moisés. Irmãos, eram mais de 3 milhões de pessoas, só 2 entrou na terra de Canaã, Calebe e Josué. O resto morreu tudo. Irmão, eles não ficaram doentes durante 40 anos. A roupa deles crescia conforme eles cresciam. Se engordasse, a roupa alargava. Não tinham doença. Água todo dia, comida do céu, pombinha de vez em quando. Nuvem durante o dia para o sol não queimá-los. Coluna de fogo durante a noite para aquecê-lo no deserto e não deixar os bichos peçonhentos se aproximar deles. Deus cuidou deles. Mesmo assim, esse povo foi rebelde, salvo Calebe e Josué. Veja que são poucos que são escolhidos. A humanidade está aí. Nós olhamos a iniquidade nas pessoas. Nós vemos crentes, irmãos, falando que vai votar em gente do mal. Um grupo, chamaram a gente para um grupo, quando nós fomos ver lá, grupo de crentes, fazendo propaganda do capeta, irmão, de vermelho. E hoje o capeta de vermelho tem 9 dedos. E fazendo o quê? Apologia ao crime, ao aborto, a tudo aquilo que a palavra de Deus condena. E as pessoas falam, e normalmente, é normal para eles. A iniquidade não deixa você enxergar. A iniquidade não deixa você ouvir. A iniquidade não deixa, irmãos. Ela te cega, ela te deixa surdo para as coisas de Deus. Abraão também era uma espécie de novo Adão, representando um novo começo. Gênesis 12, versículo 1 a 3. Abraão entra em cena sendo abençoado. Olha isso aí. Adão, quando ele acaba de pecar, Deus amaldiçoa ele. Permite. Deus amaldiçoou. Não, o pecado trouxe uma consequência. Agora, mas Deus nunca deixou de cuidar de Adão e Eva. Deu roupa para ele. Só que o pecado, Deus já sabia que o diabo ia fazer com ele. Deus havia prometido domínio, ele perdeu o domínio. Se ele não tem domínio, ele vai ter que trabalhar. Você vai agora ter que trabalhar. Você tinha domínio, você podia fazer tudo, tudo viria até você, você não precisaria se preocupar com nada. Mas agora você vai ter que se preocupar com isso, vai ter que fazer assim. Mulher, agora você não tinha dor nenhuma, agora você tem que sentir dor. Como que um ser dentro de você vai sair sem sentir dor? Né? Você vai sentir dor de parto, não era para não ia sentir dor de parto. Isso causou mal na vida das pessoas. Mas foi a vontade de Deus. Não foi a vontade de Deus. Quando você deixa de ser rico, você se torna o quê? Pobre. Quando você deixa de ter uma coisa, você passa a não ter mais aquela coisa. Eles tinham direito a tudo isso. A partir do momento que eles perderam o direito de ter tudo aquilo, eles passam agora privações. Não foi Deus que amaldiçoou. Foi o próprio homem que fez com que Deus não pudesse mais dar a eles aquilo que eles precisavam. É assim conosco hoje, irmãos. Ele diz, não é minha mão que está encolhida, nos meus ouvidos são tapados. Mas as suas iniquidades e pecados fazem divisão entre mim e vocês. Aqui, Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da sua casa, de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Irmãos, Abraão recebe bênção. O Adão não, ele recebe maldição. Não de Deus, ele perdeu o direito. Abraão, Deus dá a ele, pela obediência de Abraão, deu a ele o que? O direito de ser abençoado. Pela desobediência de Adão, ele perdeu o direito de ser abençoado.
É assim que acontece hoje. Pela desobediência nossa, nós perdemos o direito de ser abençoado. Pela obediência nossa, nós temos direito de ser abençoado. Então Abraão entra em uma cena sendo abençoado. Todas as maldições que vieram de Adão seriam revertidas por causa da obediência por Abraão. Abraão era o começo de um novo povo. A natureza da aliança com Abraão é diferente. É de Deus ter um povo exclusivo dele, como Adão e Eva eram. Então Deus quer trazer de novo Adão e Eva à cena, mas através de Abraão. Olha, o primeiro lá me desobedeceu, e com Noé também ele fez uma aliança, mas o povo começou a perverter de novo. Ele falou, não dá para tratar com a humanidade toda, então eu vou pegar um povo exclusivo meu, Abraão a primeira semente, assim como Jesus será a primeira semente lá na frente. E começou a trabalhar com Abraão. E Abraão foi obedecendo, passou por provas, passou fome. Ouça, né? Ouça não, leia a palavra de Deus. Se você não tiver muito tempo, assista o filme de Abraão. Deve ter até no YouTube, você vai entender. Gênesis 18, 18. Deus também prometeu um reino para Abraão. Veja, Jesus veio prometendo o quê? Um reino para nós também. Abraão será o pai de uma nação. O que é pai de uma nação? Um rei, um líder de uma grande nação e poderosa. E por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Gênesis 17, 2 a 4. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, está falando com Abraão, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai, não o pai, de muitas nações. Então veja, a mesma aliança que Deus faz conosco, Jesus vai fazer lá na frente conosco. Lá em Mateus 3, versículo 2. Só que tem uma pequena coisinha. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu dei um reino para Abraão, agora eu quero dar o reino para você individualmente, para nós. Cada um de nós podemos ser parte desse reino. Mas ele disse, agora eu só vou aceitar se você se arrepender do mal que vocês fizeram. Do mal que está em vocês. Como que eu sei? Pelo aquilo que eu sou, por aquilo que eu falo, pelas atitudes que eu tomo fora da palavra de Deus. Se vocês não se arrependerem, se vocês não me aceitarem, né? A primeira aliança Deus fez com Adão, fez com Noé, fez com Abraão, mas ele não podia pedir arrependimento, por quê? Porque não havia feito o sacrifício, né? O sangue de Jesus é a única maneira para que haja redenção. Mas quando ele fez uma aliança com o homem, eu não vou nessa parte, mas todo mundo sabe, havia um derramamento de sangue também, que era de animais. Então Deus fez aliança com Abraão, colocou lá partes, né, de animais, ele passou no meio, pegou fogo, houve um sacrifício animal, derramamento de sangue, para que havesse o quê? Uma aliança. Depois, na época de Moisés, veio Arão como sacerdote, o povo levava a sua oferta para que os seus pecados fossem perdoados. Mas não havia arrependimento, irmãos. Não havia arrependimento. E o sangue de animal não poderia dar também salvação. Então agora, além de Deus escolher um povo específico para ele está escolhendo um povo santo, purificado pelo sangue de Jesus. Não é mais como a aliança com Abraão. Abraão foi um povo exclusivo, porém, com o passar do tempo, o povo pecava, vou pegar uma ovelhinha, levo lá para o sacerdote mata, fala para os pecados meus, está tudo certo, amanhã eu estou fazendo de novo. Veja como que é o ser humano. Mas por que eles faziam isso? Por causa da iniquidade. Por que o povo está dentro da igreja pecando? Por causa da iniquidade que está dentro das pessoas, a maldade.
que está vindo desde Lúcifer, quando ele se rebelou contra Deus lá nos céus. E passou essa rebelião para Adão e Eva. Está vindo até hoje. E essa rebelião vai matando o povo, vai matando o povo, vai matando o povo espiritualmente, irmãos. O povo hoje está numa situação, eles não morrem mais. Morrer fisicamente hoje é lucro, irmãos. Ah, eu vou viver bem nessa vida. Quem disse que viver bem é viver bem nessa vida? Ah, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, eu tenho dinheiro, eu tenho isso. Você está satisfazendo a carne. Agora, viver bem eternamente é no reino de Deus. No reino de Deus você pode ter tudo isso e ser feliz. Sem o reino de Deus, você pode ter tudo isso, mas vai ser a pessoa mais infeliz da face da terra. Toda pessoa infeliz, por isso que ela busca o dinheiro, posse, para quê? Para tentar trazer felicidade. Mas o Senhor disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que é a raiz de todos os males? Porque quando você ama o dinheiro, irmãos, você está servindo um outro Deus chamado Mamon. E o Mamon, quem serve a ele, e a maioria hoje, dentro das igrejas, tem buscado dinheiro. Existem igrejas que você vai lá somente para ser fiel, feliz financeiramente. O que Deus te deu? Deus me deu uma empresa, Deus me deu... Oh, povo, eu quero isso. Aí as pessoas querem também isso. Ou seja, a igreja ensina a pessoa a tentar ser feliz neste mundo. A igreja verdadeira, irmãos, faz com que as pessoas sejam felizes no reino de Deus. A nossa felicidade total estará quando nós estivermos no reino de Deus. O Senhor Jesus falou, se deres ouvido, comereis o melhor da terra. A nossa esperança, irmãos, por mais que a gente passe por dificuldade, todo mundo aqui tem problema. Toda a humanidade tem problema. Mas a nossa alegria aqui dentro é o seguinte, que esses problemas, nós temos alguém conosco, Jesus. E Ele vai nos ajudar. Ele vai nos dar o melhor. Ele vai fazer com que a gente vença esses problemas. Porque a nossa dependência é de Deus. Assim como Abraão, o povo de Israel, era dependente. Moisés levou aquele povo para o deserto, e aí? Qual que era a dependência dele? Total de Deus, irmãos. Se Deus não mandasse água de pedra, eles não comiam. Se Deus não mandasse o maná do céu, eles não comiam. No deserto, sem nada. Completamente dependente de Deus. Mas eles estavam lá, se rebelando sempre contra Deus, se rebelando sempre contra Moisés e Arão. E Deus falou, chega, esse povo foi rebelde comigo durante 10 vezes. Nenhum deles vão herdar a terra prometida. Salvo Caleb e Josué. E assim foi. Assim está acontecendo hoje. O povo está vivendo um mundo, né, como se fosse na época de Noé, como se fosse na época de Sodoma e Gomorra, e acha que vai ir para o céu. Isso também dentro da igreja. Mas vamos voltar aqui. Deus quer estabelecer, então, uma aliança com o povo exclusivo dele. Hoje também. Irmãos, olhando dessa forma que eu estou mostrando, a graça de Deus sempre manifestou. Desde o momento em que Deus vai lá e faz uma roupa para Adão e para Eva, naquele momento, a graça de Deus já começou. Eles mereciam aquela roupa? Não. O povo rebelde de Israel merecia a roupa que eles tinham no deserto? Merecia aquele povo rebelde? Não. O próprio Abraão era idólatra, fazia as imagens, vendia imagem. Ele merecia a salvação? Ele merecia ser a primeira semente do povo de Israel? Não. Ele tinha outros deuses. Ele fazia com que outras pessoas adorassem outros deuses. Nós merecemos a graça de Deus? Não. Mas nós temos por quê, irmãos? Por causa da misericórdia de Deus. E a graça nós sabemos, né? Ela exige que você também faça algo para ter direito a ela. Está lá em Tito, capítulo 2. Vamos lá, Tito 2. Vou deixar gravado para que eles talvez estão assistindo pela primeira vez essa mensagem. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, veja, a graça é uma professora. Ela exige isso para que você tenha direito a ela.
a renunciar à impiedade, tudo que é ímpio, tudo que é pecado neste mundo, as paixões mundanas, inclusive o amor ao dinheiro, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa era presente. Se você fizer isso, você tem direito à graça de Deus. Você vai tomar posse da graça de Deus. Hoje muitos não têm a graça de Deus por causa disso, porque não obedece o que a graça de Deus exige também. Ah, eu não mereço. Tudo bem, vocês não merecem, porque o que eu estou dando a vocês, pela graça, Jesus fala, é infinito maior do que você possa dar para mim. Mas, a graça para que você tenha direito vai exigir isso de você. É como o INSS, que eu falo sempre, né? Todo mundo tem direito ao INSS, mas você precisa contribuir assim, 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 por tantos anos, assim, assim, aí você terá direito à aposentadoria no INSS. Ah, todos têm direito à graça de Deus, mas você precisa cumprir o que está escrito aqui. Essa é a única maneira de você ter direito à graça de Deus. Não é somente aceitar Jesus, se não cumprir isso, você não vai ter direito à graça de Deus. E muitos dizem, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não creio porque a graça não diz isso. Hoje a graça está salvando e Jesus não está salvando mais. Aí, não, é só pedir perdão que Deus te perdoa. Não, não está escrito isso na Bíblia. Na Bíblia diz, arrependam-se primeiro, peça perdão e você será perdoado. Pedir perdão, Senhor, me perdoa. É como aquela história, né, do cara que entrou na igreja e o pastor estava pregando isso. Se você pedir perdão, Deus te perdoa. E ele era ladrão. Aí ele falou, Senhor, me perdoa por tudo que eu roubei, me perdoa que eu vou roubar amanhã e depois da manhã também. Já estou pedindo perdão pelo que eu vou roubar amanhã. Está dando para entender, irmãos? Ele se arrependeu? Não. Ele achou que pedir perdão, ele era perdoado. Então, me perdoa por tudo que eu já roubei até hoje e perdoa por aquilo que eu vou roubar amanhã e depois da manhã também. E acha que Deus ia perdoar só porque ele pediu perdão. Não. Arrependimento, vá e não peques mais. E assim foi. Voltando. Deus promete um herdeiro a Abraão. A promessa se cumpre pela confiança, fé que Abraão demonstrou. Agora eu quero entrar num assunto que é pertinente a Abraão, para que a gente possa entender também que todo o povo de Israel, eles tinham que viver pela fé. Abraão é o nosso pai da fé. A fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Hebreus 11, versículo 8 a 12. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, olha lá, chamou, obedeceu, então a obediência traz bênção, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Ele só obedeceu, irmão. Onde é que é essa terra de Canaã? Ele nem sabia onde era. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Até o 12. Pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, e originaram-se descendentes, tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar, assim como ele havia prometido lá em Gênesis. Veja que a obediência gera milagre, irmãos. A confiança em Deus, mesmo ele, vivendo aquele período sem um filho, a mulher estéril, a mulher já estava numa condição que já era estéril de natureza, e já estava com 90 anos, Deus foi lá e fez um milagre. Às vezes você acha, mas eu não posso, como que vai acontecer o milagre? Pela fé, irmãos. O que Abraão fez? Confiou na promessa, permaneceu firme, enfrentou o que tinha que enfrentar, morou em tendas, morou no deserto. Por quê?
porque ele sabia que aquele que prometeu era fiel em cumprir. Toda palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Ela vai se cumprir para aquilo que ele designou. A palavra de Deus é firme, irmãos. Mas hoje as pessoas, se você quer ter direito ao reino de Deus, você precisa voltar nesse princípio, obediência e confiança na palavra de Deus. Foi o que chamou a atenção de Deus. Deus chamou Abraão. Abraão, eis-me. Quem que está falando? Saia do meio dos seus parentes agora e vai para a terra que eu vou te mostrar. Quem falou com ele? Deve ter chegado em Sara, né? E falou, Sara, é o seguinte, eu ouvi Deus, um Deus falou comigo. Mas como que ele é? Qual estátua dessa aqui que a gente faz que é ele? Não, eu não vi ele. Mas como nós vamos... E o que ele disse? Para a gente sair daqui e ir embora. Mas como que ele chama? Não sei. Ele não falou o nome também. Mas como que você vai sair daqui com tudo, com a nossa família, para um lugar? Eu ouvi a sua voz. Foi nítido em Abraão. Mas por quê, irmãos? Por causa do coração de Abraão, que era fiel. Ele tinha ainda uma essência da natureza de Deus. Ele era justo. Ele tinha um coração fiel. E obediência. Ele era obediente ao pai. Por isso que quando nós falamos na igreja, né? Eu não creio num filho que é desobediente a pais que vai ser obediente a Deus. Me desculpa, não vai ser. O primeiro tem que ser em casa. Costume de casa vai à praça. Os filhos que não obedecem pai e mãe, não honram pai e mãe, não vai obedecer a palavra de Deus. Primeiro começa em casa. E eles vão sofrer tanto até eles reconhecerem o pai e a mãe. E pior que muitos vão reconhecer depois que morrem. Aí já é tarde demais. Não adianta chorar o leite derramado. Os filhos têm que honrar pai e mãe em vida. Honrar. E os pais têm que largar a mão de ser besta. Ser controlado pelos filhos. Eles têm que respeitar vocês. Não vocês respeitarem a eles. Vocês que são líder. Vocês que são cabeça. Os filhos têm que estar debaixo. Falou, gritou, desobedeceu. Cala a boca deles rapidinho. Vocês são autoridade. Ensine os teus filhos a obedecer. Porque costume de casa, ele vai desobedecer o patrão, vai viver desempregado, vai ser mandado embora, porque eu não aceito ninguém me mandar. Eu já ouvi um monte falar isso. Eu não aceito ninguém estar me dando ordem. Por quê? Porque são filhos que não honram pai e mãe. Aí vai se aventurar, abrir negócio. Eu vou abrir meu negócio porque eu não quero trabalhar para os outros. Quebra a cara. E pior que vai lá atrás do pai para pedir dinheiro. Porque sempre tem lá. E Abraão não. Deus fala com ele e sai fora, irmão. Ele obedece. Passou dificuldades. Por quê? Deus queria saber se ele ia desistir, porque o primeiro Adão desistiu. E ele não desistiu, irmãos. Depois, a mulher dele, né, a Sarai, ou Sara, era estéril. Aí tem uma iniquidade muito grande, porque Sara era irmã dele, né? Por parte de pai, não por parte de mãe. Aí você vê que, mas Deus começa uma geração, né, com incesto. Irmãos, presta atenção, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quem naquela época tinha condição de ser uma semente para Deus? Ninguém. E Deus olha aonde, irmãos? Para o coração. Qual é de nós que somos realmente capacitados para ser filho de Deus? Quem de nós aqui? Ninguém. Nenhum de nós somos capazes de ser reconhecido como filho de Deus. O que em nós, né, a imagem e semelhança de Deus, faz com que Deus olhe para nós? Nosso coração, a nossa obediência. E por isso que é pela graça, porque nós não temos condição nenhuma, humanamente falando, de ser chamado de filhos de Deus. Mas a misericórdia e graça de Deus olhou para dentro de nós e viu dentro do nosso coração algo que chamou a atenção. Só que isso não basta. Tem que vir o quê? A obediência. Ele olhou para Abraão, viu tudo isso, mas ele falou, eu preciso da obediência. Se não houver obediência, eu vou ter que escolher outro. Mas Abraão obedeceu. E lá na frente, fez um milagre na vida dele. A obediência vai trazer um milagre para a sua vida.
A obediência, a sinceridade de coração para com Deus vai trazer o milagre que você precisa. Deus é honesto ou não? Falei um pouco disso aqui sexta-feira. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Nunca. Deus é honesto, Deus é verdadeiro, Deus é justo. Porém, irmãos, Ele quer ver isso dentro de nós também. Agora, nunca duvide de Deus, irmãos. Duvide das tuas dúvidas. Se você tem dúvida de alguma coisa, o problema não está em Deus, está com você. As suas dúvidas que paralisam a sua vida. Olha o que diz Atos capítulo 14, 8 e 10. Veja, o justo ele vive pela fé. Abraão é o exemplo de fé. Tanto é que ele é chamado pai da fé. Abraão ouviu só a voz de Deus sem conhecer ele fisicamente. Alguém aqui conhece Deus fisicamente? Eu ainda não conheço, nunca vi ele. Alguém conversa com Deus assim, como nós conversamos? Alguns até se aproximam dessa espiritualidade, né? Porque Deus tem a maneira de agir, mas a maioria não tem. Nunca ninguém viu Deus, nunca ninguém viu Deus. Só Moisés, a Bíblia diz, viu ele de costas, só Moisés. Mas nunca ninguém viu Deus. Se alguém vier falar, eu vi Deus, Deus é assim, é mentira, porque nunca ninguém viu Deus. Até aquela imagem que fazem de Jesus é mentira. Porque Jesus, de acordo com a minha Bíblia, não sei se a Bíblia deles é diferente, Jesus era feio, humanamente falando. É Isaías 53? Põe lá. Vamos ver como que era Jesus. Aí eles colocam Jesus de olho azul, cabelo comprido, barba, que dá risada, né? Mas a minha Bíblia diz que Jesus não tinha beleza. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Olhando para ele, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Então ele era feio. Aí colocam Jesus bonito, olho azul, né? Nos filmes o povo acha que é aquilo lá, que é Jesus. Não, olhando para ele não tinha aparência nenhuma de beleza humana. A beleza de Jesus estava dentro dele. É isso que ele quis passar para a gente. Não adianta você seguir pessoas pela aparência. É pelo coração. Deus olha para o seu coração. Por isso que todos aqueles que vão pela aparência vão quebrar a cara. Então, voltando lá, em Atos 14, 8, foi isso, né? A 10, diz o seguinte: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado, desde o nascimento. Por que ele nasceu aleijado, irmãos? Que pecado esse menino cometeu? Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Pegue lá a mensagem Legado dos Pais, você vai entender isso. Está lá no nosso YouTube. Desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha o quê, irmãos? Quem que tinha fé? O homem paralítico. Para ser curado, disse em alta voz: levanta-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Veja que Paulo viu que o homem tinha fé. A fé é que faz as coisas acontecer. Quando você tem fé, irmão, creia que Deus vai fazer. Abraão era um homem de fé. O filho dele veio na hora, irmão? Não. Deus sabia de todas as coisas. Deus sabe tudo da nossa vida. O que nós temos é que ter fé. O que é fé? A confiança que nós depositamos na palavra de Deus. E não importa o que você esteja enfrentando, Deus tem o melhor sempre para os seus filhos. A fé nasce quando ouvimos a palavra da verdade. Jesus disse o quê? Lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Por que a verdade vos liberta? Porque quando eu conheço a verdade, confio na verdade, obedeço a verdade, ela vai me libertar. As pessoas falam, não, eu preciso passar por libertação. Sim, mas passar por libertação é passar por um processo de conhecimento da verdade. Porque a fé é que vai trazer a bênção para você.
Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão teve tudo o que ele teve por causa da fé dele. A cura que você precisa, o milagre que você precisa, está diante da sua fé. Hoje, no mundo espiritual, o que traz para nós a promessa de Deus, a Bíblia está escrito, Jesus já levou todas as doenças, está escrito. Mas por que eu estou doente? Jesus já levou toda a maldição, por que eu tenho maldição na minha vida ainda? Jesus diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Por que a minha casa não está servindo ao Senhor Jesus? A palavra de Deus tem, se o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. Por que está faltando algo para você? Por que a alegria do Senhor, né? Porque Deus veio trazer alegria para nós. Ele trouxe alegria. Jesus é a nossa alegria. Por que você é infeliz? Por que você é triste? Tudo isso conquistaremos pela fé. A fé vem por dar ouvido à verdade, à palavra de Deus e confiar nela. Quando vai acontecer? Eu não sei, não é problema meu. Deus sabe o dia e a hora certa. Eu não importa o que eu esteja passando, vou continuar confiando nas promessas do Senhor. Amém? Estou terminando. Deus abençoa todos que chegam a Ele crendo em suas promessas. Todos. É que o ser humano é um pouco imediatista, né? Eu vou lá no banco, peço um cartão, aí o dinheiro sai. Eu pego o meu telefone, eu ligo lá para a pizzaria, né, em meia hora está lá a pizza. É assim, eu pego o meu celular, eu ligo, eu converso com o mundo inteiro, imediatamente, através do meu celular. O povo acha que as coisas de Deus é assim. Irmãos, haverá guerra no mundo espiritual. A fé tem que continuar. Quanto tempo o povo de Israel ficou lá no deserto? 40 anos. Quanto tempo que José ficou preso? Dizem que ele ficou 18 anos preso. Quando Deus deu a promessa que ele ia reinar? Muito tempo antes. Moisés teve promessa. Abraão teve promessa de um filho. Se eu não me engano, ele estava com 70 anos quando ele recebeu a promessa. E ele foi ter só quando ele estava com 100. O que importa para nós é a fé. Vai acontecer. Ah, mas eu quero hoje. Para de ser mimado. Olha o que está dentro do teu coração ainda. Deus vai tratar com você ainda. Você acha que você é perfeito? Eu não sou perfeito. Eu tenho muita coisa ainda para Deus tratar comigo. Enquanto eu não tirar, Ele não me dá. Não que Ele é ruim, mas Ele quer me ajudar. Tirando o mal que está dentro de mim, isso é ruim? Não, mas eu quero hoje, eu quero um milagre. Abraão recebeu um milagre. O que Deus prometeu para ele, prometeu para nós também. Eu até preguei aqui, acho que está lá em Atos, mas eu não... Que Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Deus é igual para todos nós. E aqui em Tiago 1, versículos 6 a 8. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor se duvidar, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, toda pessoa que duvida da palavra de Deus não recebe nada de Deus. Por quê? Porque a pessoa, ela analisa Deus por aquilo que ela vê. Se Deus me abençoa, é porque Ele quis. Se Ele não está me abençoando, é porque Ele não quer. Quem diz que Ele não quer? Você que não está preparado para receber. Tua fé que não é permissível. Algo dentro de você tem que ser tirado. Principalmente as legalidades que trouxeram este mal para você. Não é minha mão que está encolhida, meus ouvidos estão tapados, que não posso te ouvir mais. As tuas iniquidades, os teus pecados estão fazendo divisão entre mim e vocês. O Senhor diz que no final dos tempos, o amor de muito esfriaria. O amor é obediência. Obediência a Deus. As pessoas não obedecem. Olha para a sua vida, vê o que está dentro da palavra, o que está fora da palavra. Olha para ela. Vê o que você fez, que você precisa arrancar da sua vida ainda. Vê os seus pensamentos, sua maneira de ser que tem que ser tirado. E Deus vai fazer a parte dele. Quando eu e você fizermos a nossa parte, irmãos. Marcos 1,40. Deus quer abençoar você? Sim. Sabe por que Ele quer? Aqui. Um leproso aproximou-se dele, suplicou-lhe de joelho:
Se, é dúvida, né? Quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Volta aqui. Quero, 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 quero te abençoar. Será que Deus quer me abençoar? Quero te abençoar. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz, irmãos. Próximo versículo. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Mas ele encontrou naquele homem o que também? A fé. Ele cria que Jesus, mas ele era tão, mas se for a tua vontade, aí Jesus cheio de compaixão, misericórdia, falou, não, eu quero te curar. Quando ele falou, eu quero, o rapaz se encheu de fé. Falou, Jesus quer me curar. Quando você encontra na palavra de Deus que Deus quer fazer algo para você, irmão, você ter certeza que isso vai acontecer, você vai receber imediatamente. A questão é que a gente ouve as promessas e achamos que, será que vai vir? Ah, não sei. E começa a analisar, fazer as nossas contas, né? E aquilo que a gente acha que é certo. E Deus fala, não, eu quero encontrar a fé. Não pense tal homem que duvide, aquele que está duvidando, volta lá no 41. 40, né? Tiago, está lá no Tiago. O Tiago 6, 1:6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Vai e volta. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Não pense, não adianta. Tem aquela pessoa que crê na hora que recebe, vai, daqui a pouco aquilo começa a esfriar, esfriar. Que nem onda do mar. Vai, vem. Não, você tem que ficar constante crendo. A fé é uma certeza, irmãos. Todo mundo tem certeza que hoje vai ficar noite, irmão? Sim ou não? Alguém está vendo ficar noite? Ninguém está vendo aqui. Mas nós estamos de manhã ainda. Mas vocês estão falando que hoje vai ter noite. Como que vocês falam uma coisa que vocês não estão vendo? Porque vocês têm o quê? Certeza que vai acontecer. Vocês duvidam disso? Sim ou não? Toda mulher grávida, ela vai expelir o filho dela depois de 9 meses? Normalmente. Sim ou não? Mas como que vocês podem ter certeza disso se ainda falta 9 meses para aquela criança nascer? E ela está aquela criança dentro dela, você nem está vendo a criança, mas você falou, olha, essa criança vai nascer, você fala, vai nascer em 9 meses, eu tenho certeza. Porque isso é fé, irmãos. Certeza das coisas que você espera, a prova daquilo que não se vê. Agora, a única diferença é que eu ouço a promessa e tenho a mesma certeza que aquilo vai acontecer. Quando? Amanhã, depois da manhã, não importa, mas que vai acontecer. E eu vou falar, vai ser do jeito que você nem espera, da onde que você nem imagina e da pessoa que você nem lembra mais. É tudo para provar que Ele é Deus e você está debaixo da autoridade dEle e é submisso a Ele. Não importa quem vai fazer, não importa de onde vai vir, não importa, claro, sempre virá do lado certo, mas que Deus vai cumprir a palavra dEle sobre a sua vida, vai. Não tem como isso não acontecer. Por isso que a fé é a substância, né? É como, irmãos, não adianta. Você pode ter o carro mais caro do mundo. Se não tiver combustível no carro, ele não vai andar. Vai andar, irmão, sem combustível? Até o elétrico. Se a bateria estiver descarregada, não anda. A fé é a mesma coisa. Você pode ter a maior promessa de Deus na sua vida. Mas se você não demonstrar confiança nessa promessa, você não recebe. O inimigo vai fazer você ter dúvida. Mas nós não vivemos da dúvida, porque senão nós não recebemos. Nós duvidamos, nós cremos na palavra de Deus. Amém? E para terminar, 2 Pedro 3:9. Mas para que muitas pessoas possam acionar essa fé, precisa disso aqui, irmãos. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Não demora, viu, irmãos? Não demora, a minha está demorando. Não demora. Ele é mentiroso? Sim ou não? Deus mente? Ele é homem para mentir? Então, se ele está dizendo que ele não demora... Não... Mas a minha está demorando. Como julga alguns? Ao contrário, ele é paciente com vocês.
Ele está esperando algo da gente. Não querendo que ninguém pereça. Ele não quer que ninguém sofra, irmão. Mas que todos cheguem ao arrependimento. Tem algo que precisa ser arrependido. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas para que esse reino chegue até você, você vai ter que se arrepender de alguma coisa. E o que é, irmãos? Espírito Santo te revela. Aí entra na minha mensagem de quarta-feira, que eu não vou falar, eu só vou lembrar. Sem oração e jejum, você não vai ouvir o Espírito Santo. Aplauda o Senhor Jesus.